E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Lembra sempre que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o TV Coiote Play, em tvcoioteplay.com. É a minha plataforma de streaming, onde você tem acesso a uma série de conteúdos exclusivos, filmes, séries, desenhos clássicos, tudo isso pagando apenas R$ 7,90 por mês. É a plataforma que une cultura, informação, cinema, tudo em um único lugar, e você garante a continuidade, inclusive, dos meus trabalhos aqui com o canal no YouTube, no Facebook, em todas as redes sociais, que está disponível gratuitamente para todo mundo. Sérgio Moro, né? Falamos muito sobre o Sérgio Moro sempre, e a situação dele está chegando num ponto de inflexão. O Moro foi eleito para o Senado na eleição de 2022 pelo estado do Paraná, num resultado que surpreendeu bastante, né? As pesquisas indicavam um prognóstico muito pior, ele poderia não conseguir a vaga, conseguiu. Só que desde que ele chegou no cargo, ele já chegou pendurado. Porque assim que passaram as eleições, o PL, né, o próprio partido do Jair Bolsonaro, o qual o Moro apoiou no segundo turno da eleição de 22, né? Entrou com uma ação no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, pedindo para que a candidatura do Moro fosse derrubada. Por que o PL fez isso? Porque se caísse a candidatura, existiria uma chance do candidato do PL ao Senado pegar a vaga. Né? Então o PL falou, bom, vamos achar, deve ter irregularidade, pode ter irregularidade aqui, vamos entrar com uma ação, o Moro cai e a gente consegue mais uma vaga no Senado Federal. Né? Bom, o fato é que depois do PL, a Federação Brasil da Esperança, que é composta pelo PT, pelo PV e pelo PCdoB, né, a federação da candidatura do Lula na eleição, também entrou com uma ação. Né? Não precisa nem dizer por que eles não gostam muito do Moro. E aí, as duas ações foram colocadas no TRE, o TRE analisou e falou, não, isso aqui trata do mesmo tema, vamos juntar e vai ficar para julgar em algum momento, né? E elas são acusações, gente, né? Se tornaram uma acusação que junta ali duas denúncias feitas ao TRE a respeito de um suposto abuso de poder econômico que o Moro teria cometido na campanha, que se tratava de uma irregularidade que tornou ilegal a sua eleição. Eu cheguei a abordar esse tema com vocês no dia 17 de maio do ano passado, no vídeo Chances de Moro perder o mandato são gigantes. Gigantes. Continuam, talvez maiores do que já eram naquele momento. Tá? O que alegam? PL, PT, PCdoB, PV e por aí vai. Alegam que o Moro, quando lançou a sua candidatura à presidência da República em dezembro de 2021 pelo Podemos, não sei se vocês se lembram, Moro se filia ao Podemos, do Álvaro Dias, inclusive, que concorreu contra ele no Senado depois, se coloca como candidato a presidente, evento, logotipo, tudo, viagens pelo Brasil. Aí em abril, 5 meses depois, em abril já de 2022, na véspera da data limite para registrar a candidatura, ele anuncia que ia se desfiliar do Podemos e que ia tentar se candidatar ao Senado. Pela União Brasil. Um movimento muito estranho. Eu vou deixar linkado no final um vídeo que eu falei, olha, não consigo entender o cálculo que o Moro fez para tomar essa atitude. Mas ele faz isso. O que acontece, gente? Entre dezembro de 2021 e abril, quando ele estava no Podemos, o Podemos torrou uma grana do fundo partidário, dinheiro público, para divulgar o nome do Moro, para pilhar uma pré-candidatura à presidência. No entendimento desses partidos políticos, e que pode ou não contar com a concordância do TRE, e se contar a candidatura dele é cassada, esse dinheiro gasto, ele serviu para ajudar ele na campanha do Senado Federal. Tá? Foram gastos 6,7 milhões de reais nesse processo de pré-candidatura à presidência. Se você pegar esses 6,7 e somar com o que o Moro gastou na sua campanha pro Senado, aí entre abril e outubro, já pela União Brasil, você tem dois problemas. O primeiro não poderia ter gasto antes. Você não pode fazer uma pré-campanha que na verdade é uma campanha. Isso já é uma irregularidade. Isso já é ilegal. Tá? Segundo, candidatura pro Senado tem um limite de gastos diferente por estado. E o limite de gastos do Paraná é menor do que só esses 6,7 milhões. Ou seja, ele conseguiu ter um gasto com uma campanha de Senado que, além de ter sido feita antecipado, que é irregular, campanha antecipada, muito maior do que o que poderia ter gasto. Por ter somado, no início, uma coisa que estava dentro do limite de uma campanha presidencial. Tá? Esses dois fatores, na visão desses partidos políticos, que fizeram uma denúncia, já justificaria
já justificariam que o Moro não pudesse permanecer no cargo, que a eleição dele fosse considerada como algo irregular, que não seguiu os devidos trâmites, tá? Mas não é só isso. Outras acusações também foram feitas contra ele, em especial pelo PL, que são acusações de possível caixa 2 na campanha, de gastos irregulares para benefício pessoal ou de outros, né, declarado ali tudo de forma irregular. O que aconteceu? O Moro tem um amigo muito próximo que chama Luiz Felipe Cunha, que inclusive é o seu suplente no Senado Federal. Tá? Quando o Moro estava no Podemos, candidato a presidente, pré-candidato a presidente, o Luiz Felipe Cunha, a empresa do Luiz Felipe, recebeu 360 mil reais em parcelas de 30 mil para elaborar o plano de governo dele. Certo? O plano de governo dele para a presidência. Esse dinheiro veio do fundo partidário, do Podemos, veio de dinheiro público. Até aí tudo bem, você pode contratar alguém para fazer um plano de governo numa pré-campanha, isso não é irregular. Não foi só para isso, também você teve gastos, outros muitos, com segurança particular, o Moro também aluguel de imóvel, o Moro passou a receber um salário de 20 mil reais por mês do partido e tudo mais. De qualquer forma, a questão era esse dinheiro que ia para a empresa do seu grande amigo Luiz Felipe Cunha, né? Depois, quando o Moro desiste de se candidatar ao Senado e vai para a presidência pelo União Brasil, ele contrata novamente a empresa do Luiz Felipe Cunha. Só que dessa vez para prestar uma assessoria jurídica pelo valor de R$1 milhão, 4 parcelas de 250 mil reais. A Junta Comercial do Paraná mostra que a empresa do Luiz Felipe Cunha mudou de propósito. Nessa transição do Moro de mudança de partido e mudança de cargo que ele queria concorrer, a sua área de atuação. Foi lá e falou, não, a gente não faz mais plano de governo, nossa atividade agora é de advocacia jurídica. Tá? Qual que é a questão? O Moro tem todo o direito de contratar uma empresa para realizar esse tipo de atividade, tanto na candidatura para o Senado, quanto na candidatura para a presidência. O que levanta a suspeita o cara é amigo dele. Você contrata a empresa do seu amigo, será que o valor não pode estar sendo inflado de propósito? Né? Quase que num esquema de rachadinha ou algo do tipo. Né? Levanta uma suspeita. Mais do que isso, essa suspeita se reforça quando você descobre que essa mesma empresa foi contratada para duas atividades completamente diferentes. Completamente diferentes. Pô, a empresa faz essas duas coisas mesmo? Ou a alegação de que porque ela tem que receber dinheiro é de fachada? São suspeitas, presunção de inocência. Tem que respeitar devido ao processo legal e tudo isso, e cabe ao Tribunal Regional Eleitoral analisar esse ponto também. A questão que se coloca o que você precisa averiguar basicamente, gente, os serviços alegados foram prestados? A empresa do Luiz Felipe Cunha montou o plano de governo? Entregou? A empresa do Luiz Felipe Cunha, ela fez a assessoria jurídica? Trabalhou? Os valores que se alega na prestação de contas pelo pagamento desses serviços, esses valores, eles são compatíveis? Ou estão completamente fora da realidade? Esse serviço tem um preço muito menor, está muito superfaturado o valor. Esse dinheiro, quando foi para a empresa, de alguma forma voltou para Sérgio Moro, por exemplo? É isso que tem que ser analisado e investigado. Já está colocado, boa parte do processo está em sigilo, a gente não sabe o que se descobriu, mas pode levar mais um motivo para você anular a candidatura do Moro no TRE. E isso aqui pode entrar no âmbito criminal também, né? Aí não se julga na justiça eleitoral, né? Pode ser que isso depois caia na justiça comum também, é uma coisa que pode acontecer porque cabe outros tipos de punição, a gente tem uso de dinheiro público e tudo mais, né? Esse é um dinheiro oriundo de dinheiro público, é o dinheiro oriundo dos caixas públicos. Então, gente, são essas as duas acusações. Tá? Esse julgamento estava marcado para o dia 19 desse mês de fevereiro, ele foi antecipado agora para o dia 8 de fevereiro, mas foi suspenso por questões de trâmites internos do TRE do Paraná. O TRE do Paraná está com troca de cadeira de ministro, então até os novos tomarem posse e serem indicados tem um tempo, mas provavelmente não vai passar de março. Tá? O TRE deve ou não condenar Moro? É provável ou não que condene? Primeiro, do ponto de vista político, é muito provável que condene. Tá? É muito provável que condene. A expectativa é muito alta, a gente teve a condenação do Deltan Dallagnol por motivos muito menores do que esse, a condenação a perder a candidatura, né? É muito provável que condene
levando isso em consideração. Mas, teoricamente, não há pressão política que vá fazer com que o tribunal tome uma decisão ou outra. Vamos lá, as coisas funcionam exatamente como elas deveriam funcionar e você precisa se basear em critérios técnicos na hora de julgar qualquer caso. Então, sendo esse caso um caso julgado por critérios técnicos, o que a gente tem? A gente tem a legislação, a gente tem os fatos e a gente tem o histórico sobre como o tribunal interpreta se esses fatos estão caindo na legislação. São considerados ilegais pela legislação. Tá? E desse ponto de vista, o Moro tá muito ferrado, gente. Porque o histórico é muito ruim para ele. A gente tem um dos vários casos, que é o caso da ex-juíza Selma Arruda. A Selma Arruda, que inclusive era apelidada de Moro de Saias, ela impôs várias medidas duras quando era juíza contra o grupo político do ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa. Tá? Então, por isso que ela ganhou esse apelido. E virou uma pessoa midiática. Se candidatou em 2018 ao Senado pelo Mato Grosso, se utilizando de todo esse apoio que conseguiu no entorno dela, denunciando Silval Barbosa, tá? E teve a candidatura cassada por irregularidades na prestação de contas. A vaga dela foi preenchida pelo terceiro colocado na disputa. Sabe qual foi a alegação no caso da campanha da Selma Arruda, quando ela teve a candidatura cassada no TRE? Foi que ela gastou dinheiro na pré-campanha e não contabilizou em gasto de campanha. Mesmo se contabilizasse, não é para você fazer campanha antecipada e por aí vai, né? Só por isso, sem ter acusação de caixa 2 e mais, sem ter acusação, sem ter o fator de que o gasto total acabou ultrapassando o limite de gastos de uma campanha de Senado. A situação do Moro é muito mais grave que a da Selma Arruda. Muito mais grave. E você tem inúmeros outros casos em que comprovação, com evidências de campanha antecipada deram ruim, ou que gastos com campanha antecipada para outro cargo deram ruim. Gente, na minha opinião, tá? A pré-candidatura do Moro à presidência era uma campanha eleitoral antecipada. O nome dele, em novembro de 2021, num placar gigante, sendo transmitido nos canais de televisão, a estrutura que o Podemos montou para ele, tudo aquilo era campanha antecipada. A gente teve eventos de pré-campanha da candidatura do Lula com o Alckmin, em maio, por exemplo, quando foi colocado ali, o Alckmin foi oficializado como vice. Havia um cuidado com relação a alocar o nome da pessoa. Era o Brasil, você tem todas aquelas linhas, que eu acho meio bobo, mas as regras são assim. Eu não vou pôr o nome da pessoa. Não havia esse cuidado na campanha do Sérgio Moro. Não havia esse cuidado. Nem um pouco. Nem um pouco. A intenção era pré-campanha. Certo? A estranha mudança dele do Senado, da presidência para o Senado, soa muito como vou aproveitar que meu nome está em notoriedade para ganhar status na candidatura ao Senado. Sendo que o nome ficou em notoriedade pelos gastos que você teve na pré-campanha. O Podemos entrou com um processo contra o Moro, dizendo que ele gastou uma grana gigantesca e foi embora. Então, assim, gente, eu realmente não vejo viabilidade do TRE tomar uma decisão diferente. Assim, seria uma decisão estranhíssima do ponto de vista jurídico. Estranhíssima. Tá? E aí, depois do TRE, o Moro deve recorrer, o julgamento vai para o Tribunal Superior Eleitoral e a tendência é que a coisa fique igual, né? As pessoas sabem que eu não gosto do Sérgio Moro, gente. Mas a meu favor, para deixar bem claro que eu tô sendo bem aqui, tô bem olhando para os critérios técnicos, né? Também não gosto do Dallagnol, né? Me vi obrigado em alguns momentos a defender que acusações contra eles não eram regulares. Em alguns casos, em outros muitos eram, né? Mas assim, quando teve aquele suposto plano do PCC para matar o Moro, muita gente nas alas de esquerda dizendo isso é armação. Vídeo de 23 de março de 2023. Plano do PCC contra Moro não é armação. Mantenho essa posição, mantenho porque foi um plano que foi elucidado pelo Lincoln Gakia, que é um promotor aqui de São Paulo, um dos mais especializados em crime organizado, que eu acho uma pessoa seríssima, tá? Mas não quero entrar nesse debate agora. Mas para deixar claro, um momento em que seria conveniente dizer, olha, aí o Moro está sendo colocado de perseguido, tudo mais. Quando Deltan teve a candidatura cassada, publiquei no dia 17 de maio de 2023. Deltan Dallagnol prova do próprio veneno com cassação do seu mandato. Deixei claro, né? Na minha convicção, o Deltan Dallagnol não devia ter tido seu mandato cassado. Não acho que se sustenta a justificativa que contou com a concordância do TRE. Né? Talvez outros motivos pudessem levar a isso, mas não concordei com a especificação técnica da cassação dele. No dia 20 de junho de 2022,
Nova opinião sobre a mudança de domicílio de Moro. Não sei se vocês lembram, quando o Moro deixa a candidatura da presidência para ir para o Senado, ele vai se candidatar primeiro ao Senado por São Paulo, através do União Brasil. E ele muda o seu domicílio eleitoral para São Paulo. E o TSE teve um entendimento de que não. Moro não pode mudar o domicílio para São Paulo porque ele não mora em São Paulo. Não tem grandes vínculos com São Paulo. Eu fiz um vídeo meio... gente, pra mim essa lei é muito mal redigida, e ela é muito mal redigida, a lei que trata de domicílio eleitoral, né? Tá na lei eleitoral geral lá, um artigo que trata sobre isso, é péssimo. Mas pra mim dá a entender de que há legitimidade. E aí pela jurisprudência, até há casos mais frequentes em que o TSE nega a mudança de domicílio. Mas aí eu fui alertado por algumas pessoas, principalmente gente que trabalha na área eleitoral, na área jurídica eleitoral, de que não é bem assim. Aí eu fui olhar com mais calma e fiz esse vídeo quase como uma errata, dizendo, realmente, a lei deixa a brecha para que Moro pudesse concorrer por São Paulo, e a negação da mudança de domicílio dele é ilegal. Ele poderia concorrer por São Paulo. Porque a lei coloca vínculo de qualquer natureza. É uma discussão sobre o termo. E abre essa brecha. E o histórico é de entender que esse vínculo de qualquer natureza serve a qualquer coisa. Se tem ido uma vez para a cidade, está valendo. Né? Não à toa a gente teve, por exemplo, José Sarney sendo senador pelo Amapá por um tempão, sendo que ele era do Maranhão e não tinha nada a ver. E aí, assim, vale para um, vale para outro. A jurisprudência tá aí para isso. De qualquer forma, gente, discordando ou não dessas últimas três coisas, é para deixar muito claro assim, gente, você olha tecnicamente. Né? Porque eu vejo até gente que não gosta do Moro falando, mas isso aí é político. Não é. Se olhar tecnicamente, gente, a candidatura dele contou com irregularidades nítidas. Né? Vamos ver se essa parte do Caixa 2 seria mais grave, vai se confirmar. Mas na parte de gasto de campanha, que a coisa é pública, é notório. E ele não vai se livrar. Moro vai perder o mandato. É quase impossível que isso não aconteça. Agora, em fevereiro, no TRE, deve recorrer ao TSE. Isso vai ser decidido até o segundo semestre. Porque o TSE adianta tudo para deixar a pauta livre para lidar com as eleições municipais desse ano. Certo? Em agosto ele não chega no Senado. Qualquer momento estou de volta com mais informações. Um grande abraço a todos e até a próxima.